Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um estudo e antes vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, de amor e infinita bondade, amado Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo com essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece, que possamos, Senhor, tirar o máximo de proveito de tudo aquilo que será aprendido e levarmos para o nosso dia a dia, em forma de exemplo, onde quer que nós estejamos. Obrigado por tudo, que assim seja. E agora, vamos para o nosso estudo. Paz e alegria, queridos irmãos, aqui estamos para mais um estudo, a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item que nós vamos estudar hoje é o item 18, a indulgência. Esse item, nesse capítulo específico, ele foi dividido em três espíritos aprofundaram a indulgência para nós. O espírito José, o espírito João e agora o espírito Dufré, que é bispo de Bordeaux. Diz o texto: caros amigos, sede severos convosco e indulgente para com a fraqueza dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Vamos parar para conversar um pouquinho desse primeiro item, que é quando Dufré nos coloca a indulgência, dá mais um peso a ela, agrega mais um valor a ela, quando ele nos esclarece que a indulgência é um ato de caridade. No Livro dos Espíritos, há uma questão muito apresentada por nós espíritas, muito comentada, que está no capítulo Lei de Justiça, capítulo 11, Lei de Justiça. O item é caridade e amor ao próximo e a pergunta é 886. Vejam que pergunta maravilhosa que Kardec faz aos espíritos. Ele pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Como é interessante, porque como entendemos a caridade? Ele não pergunta como a humanidade entende a caridade, ou como A, B ou C entende a caridade, ou como essa instituição espírita, ou a instituição católica ou evangélica entende a caridade. Ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A autoridade moral máxima do nosso planeta para nos dirigir, para nos esclarecer. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos próximos e perdão das ofensas, né? Nesse item fica bem claro para nós que a indulgência é o caminho para o perdão, mas não é o perdão em si. Mas são virtudes tão próximas que até mesmo nos estudos espíritas, nas passagens do Evangelho, ora o Espírito fala, sede indulgentes, ora eles falam, perdoa, porque uma e outra não se distinguem com muita clareza, uma conduz a outra. E Kardec comenta: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, né? Porque durante muito tempo os atos de caridade nosso, até mesmo agora posso dizer, é materializado. Nós materializamos e concretizamos a caridade como um ato de doação, um ato material, concreto, você vê, você sente.
E nesse item, né, Kardec, ele desenvolve a caridade como, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade é muito mais do que o ato material, né, que comumente nós conhecemos, o ato de separar uma roupa para doar, que é maravilhoso, né? Pergunta isso para quem sente frio, aquele calçado, o dinheiro que nós doamos para instituições de caridade ou damos a alguma pessoa, tudo certo, tudo nobre. Só que o Espiritismo e as orientações dos bons espíritos nos ajudam a dar aquele passinho adiante, né? Que Jesus está sempre nos convidando para evoluir, para o nosso progresso, a enxergar o algo mais. E quando ele coloca aqui, a caridade abrange todas as nossas relações. E com a indulgência, o espírito do Frei não é diferente. Ele diz: esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Nós não entendemos a indulgência como um ato de caridade, ainda não compreendemos. E por isso, o nosso irmão nos abre esse leque, nos esclarece. Essa é a função da doutrina espírita, é jogar aquele jato de luz sobre aquilo que nós achamos que já entendemos. E aí ele diz assim: todos vós têm maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado, a alijar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Nós estamos em evolução. Tudo que nós fazemos, ele é para melhor. Nós estamos melhorando a cada dia. E quando nós compreendemos os nossos sentimentos, qual deve ser moldado, qual deve ser controlado, o que é bom de verdade para nós exercitarmos, né? Qual a musculatura sentimental que nós devemos trabalhar nesse momento, nós ganhamos sempre, evoluímos sempre e galgamos esse cume do progresso que, como é colocado, e mais à frente ele fala mais uma vez, é uma subida. E toda subida exerce um certo esforço, um suor da nossa parte, uma atenção, né? Subir, né? Vamos materializar, subir uma montanha, subir um cume, como ele coloca aqui, requer atenção, requer cuidado, requer planejamento. Você tem que se organizar o que você vai levar, que é realmente importante você colocar na sua mochila sentimental, o que é que você deve deixar para lá, que já não faz mais parte, não vai ser importante, não vai agregar nada nessa subida, nessa tua caminhada, nessa nossa caminhada. Então, a subida que o irmão propõe aqui, ela exige esforço, atenção, cuidado. Exige a seleção do que nós estamos levando. Então, a gente projeta a questão da mochila, do que está dentro, roupa, comida, que é importante, água, remédios. E na subida para o nosso progresso espiritual não é diferente. Há coisas que nós já temos que parar de deixar na mochila dos sentimentos. Há coisas que não é mais necessária. Há coisas que a claridade, as luzes do Evangelho, né, do Evangelho do nosso Mestre Jesus, já nos alivia, já nos ajuda. Conhecer a indulgência, conhecer ela como um ato de perdão, conhecer ela como uma virtude, como um sentimento,
como algo que é importante para nós e que vai nos conduzir a um ato maior, que é a sua irmã gêmea, eu posso dizer, o perdão. Olha o ganho que nós temos, quanta dificuldade nós temos de perdoar. E por que nós temos essa dificuldade toda? Porque nós não achamos importante exercitar a indulgência. Nós achamos que ele é um ato direto, mas quando nós estudamos o Evangelho, todo esse item aqui, que logo começa, ele vem falando sobre isso. Nesse capítulo é muito interessante. Deixa eu localizar aqui. Vejam bem. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não, passei muito. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É o capítulo 10. E olha os itens desse item. Perdoai a Deus, perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliar com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave do olho. Esse item é muito citado, daqui a pouco nós vamos rever. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Instrução dos espíritos, perdão das ofensas. A indulgência, que é dividida e comentada por 3 espíritos. E o último item, que é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Olha quanto ensinamento que o Evangelho nos traz, quanta luz sobre nossos sentimentos e atos. Não são lições vagas, é o caminho, como Jesus fala. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Isso é a verdade. Essa é a luz que nós precisamos e que nós abraçamos enquanto espírita e que devemos colocar em prática. E que devemos compreender as suas nuances, como sentimento, como um ato a ser exercido diariamente, como o irmão João anteriormente fala, olhando para dentro de nós também, vendo a necessidade que temos de ser perdoados pelo próximo, pelos que nos cercam, por ser perdoados por Deus, por ser perdoado pelos nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, que nos quer muito bem, que nos tem muito amor, que a maioria do tempo nós nem lembramos dele, nem fazemos uma precezinha de agradecimento no final do dia, pela caminhada que ele tem conosco e que escolheu fazer essa caminhada ao nosso lado. Então, quando o Espírito diz que é uma caridade que nós desconhecemos, é verdade. Quantos de nós pode dizer, não, eu sei, eu sabia o tempo todo que a indulgência era um ato de caridade, né? Nós a entendemos como um ato de nobreza, como algo que nos torna um ser superior, mas isso mais trabalha o nosso orgulho e a nossa vaidade do que propriamente a nossa humildade, porque é justamente para isso que devemos exercer a indulgência, para trabalharmos a nossa humildade, para entendermos o nosso lugar no mundo, na sociedade, na família que ocupamos, no trabalho, nos lugares onde estamos. É exercitar esse olhar durante todo o dia, quando nós trocamos com os nossos irmãos em seus diversos lugares, nós estarmos todos trabalhados na indulgência. Nós estarmos entendendo que há todo um processo em volta de nós, nas nossas relações, que precisamos estar indulgentes o tempo todo, ou o máximo que nós pudermos, que nós entendermos, que nós já tivermos absorvido de fato essa lição. E aí ele diz, né, todos vós tendes maus pendores a vencer. E nesse item eu separei para nós refletirmos na página do livro Renovando Atitudes. O texto, Velhos Hábitos, é o nome da página, tá bom? Velhos Hábitos, do livro Renovando Atitudes,
Médium Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Nós já trabalhamos ele, separei mais um pedacinho e diz assim: há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas difíceis de convivência ou inconveniente. Veja bem, é muito comum nós falarmos assim: nossa, o meu chefe é uma pessoa muito difícil de conviver, é intratável. Lá na escola tem um professor que é intratável, é uma pessoa difícil. Na minha família tem uma pessoa difícil, né? A gente vem buscar o passe, a gente vem buscar o estudo para nos fortalecermos, porque temos uma pessoa difícil em casa. Mas quantas vezes utilizamos do processo da reflexão, da indulgência para com aquele ser e da capacidade de utilizar essa caridade, a indulgência como caridade, como o Dufresne fala, e analisamos as nossas atitudes diárias. E eu? Será que eu sou uma pessoa de fácil convivência? Será que eu não sou uma pessoa inconveniente? Já perguntamos isso para nós mesmos? Porque o autoconhecimento que nós adquirimos ao longo do processo de subir a montanha, ao processo de evoluir, ele exige que nós façamos reflexões diárias sobre nós, sobre a responsabilidade das coisas que se desenvolveram, que aconteceram em nosso redor, em que a maioria das vezes nos colocamos como vítimas de pessoas e de situações, onde a maioria das vezes nós negamos a nossa responsabilidade no que aconteceu ali, naquela palavra mal colocada, naquele ar debochado em que expressamos uma pequena frase ou o nosso rosto, a nossa atitude física que é lida pelo outro e que é tomada como afronta. Será que já nos percebemos pessoas de difícil convivência ou mesmo inconveniente? Aí, Hamed fala algumas situações, só algumas. Ele diz assim: algumas vezes temos o vício de falar descontroladamente, sem raciocínio, desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso. Falamos e cada vez que falamos, que soltamos o verbo, nos afastamos do bom senso daquele momento, do equilíbrio que era nossa responsabilidade estar articulando. Quando eu digo nossa responsabilidade, mesmo que nós, por algum motivo, mas eu nem conheço o Espiritismo, mas nós não estamos aqui na primeira encarnação, irmãos. A mensagem do Cristo, nós podemos não conhecer o Espiritismo, podemos não ser espírita, nem espiritualista, é a primeira vez que você está tomando contato com essa mensagem do Espiritismo, a mensagem de Jesus através do Espiritismo. Mas a mensagem de Jesus, ela não é nova na nossa vida, mas não é mesmo, não é. E isso nos traz uma responsabilidade. E a responsabilidade, ela está diretamente projetada ao conhecimento que você tem, sendo espírita ou não. Então, se nós conhecemos a mensagem do nosso Mestre Jesus, então nós já temos a responsabilidade de exercê-la um pouco a cada dia, um pouco a cada momento. Temos essa responsabilidade. Outra que ele diz, que é muito interessante: temos o vício de mentir constantemente para nós mesmos, para com os outros, por não queremos tomar contato com a realidade. Então, nós não só mentimos para os outros, como ainda mentimos para nós mesmos. E isso é um vício. A gente acha que não é autodefesa, é medo, não é vício.
Não estou estudando o espiritismo, então vamos entender o que é vício? Mentir é vício. Pronto, falei. Temos o vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Olha isso, a vítima. Ai, o meu trabalho não produz porque o chefe, só cobra. Então, se nós exercemos a indulgência, nós pensamos, eu preciso melhorar, porque o meu chefe, ele também tem um chefe. Eu tenho metas a cumprir e ele tem metas em cima das minhas metas. E se ele está observando que um elemento ou que o grupo não está produzindo, que no final das contas as metas da pessoa, do grupo e dele, que é responsável por realizar aquele trabalho, não vão ser cumpridas, ele se torna uma pessoa mesmo difícil de lidar. Porque está na responsabilidade, é ele que vai ser chamado a responder pelo aquele trabalho, pelo seu trabalho, pelo trabalho do seu colega. Então ele acaba se tornando uma pessoa difícil. Então o que nós podemos fazer para melhorar essa situação? Está na nossa responsabilidade também. Não é um trabalho? Não precisamos do nosso trabalho para gerarmos renda para a nossa vida? Não é um trabalho que você abraçou? Mas eu nem gostava. Mas abraçou. Você se comprometeu de que iria realizar aquele trabalho naquele dia. Você assinou um contrato de trabalho. E você tem alguém que é responsável por fazer com que esse trabalho, essa produção chegue ao final. E a indulgência nos mostra isso. E a situação do chefe? O que fazer? E pararmos de vestir essa touquinha, esse sapatinho de bebê do perseguido, da vítima, da vítima do marido inconveniente, da esposa inconveniente. Chega de vítima, nós somos responsáveis. Há um ditado que diz, a primeira vez que alguém te constrange, te maltrata, te machuca, é responsabilidade dele. As outras é sua. No final das contas, acaba sendo responsabilidade nossa. Então, o papel de vítima não nos cabe mais. Vamos ser senhores da nossa situação e resolvermos. Outro que Hamed apresenta. Vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. Gastar desnecessariamente. Desnecessário comentar, Fica para nossa reflexão. Vício de criticar e mal julgar as pessoas, para nos sentirmos maiores e melhores que elas. O vício sistemático, A indulgência, como nós já estudamos com os nossos outros irmãos, ela não é conivência com o erro. Ela não é jogar um véuzinho por cima para não ver o que está acontecendo ao nosso lado. Nós temos responsabilidade nisso. Há muito tempo existe uma palavra que hoje em dia as pessoas estão compreendendo que não dá certo. É só um exemplo. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Será? E o que a maioria das vezes, infelizmente, nós estamos vendo aí? Mulheres sendo brutalmente assassinadas pelos seus companheiros, pessoas que elas escolheram para estar juntos como parceiros, como amigos, como amores de sua vida. E que em momentos se voltam contra elas, e todos nós que estamos ao lado, seguimos o chavão. É uma briga, eu não vou me meter porque está errado. Não se meta. Não quer se meter? Não acha correto? Chama a polícia. Graças a Deus, a maioria de nós já tem acesso a celular, ao telefone fixo,
a gritar para alguém que tem, chama a polícia, senão a dona ali pode ser pior. E nesse momento você não está se metendo, você está intercedendo em favor de alguém mais frágil, geralmente a mulher é fisicamente mais frágil, e você também está ajudando aquele homem, que ele pode estar num momento de tamanho desequilíbrio que ele não está enxergando o mal que está realizando. E você interferindo, metendo a colher, como se diz por aí, você está salvando duas vidas. Uma da morte e a outra da prisão e de uma encarnação até. Então você deve rever esses conceitos, né? E aí Hamed coloca: vício de trabalhar descontroladamente sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. São os subsídios, são as coisas que nós colocamos na nossa vida, não tenho tempo, e aquele problema que era para nós estarmos resolvendo, darmos a devida atenção, nós vamos empurrando com o trabalho sistemático, né? E aí Hamed nos adverte sobre isso. E aí ele fecha a questão dizendo: inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle de nossa vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos pelos nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora do nosso controle e de nossas escolhas. Durante esse estudo da indulgência, eu assisti alguns vídeos, né, na internet, muito bons, como eu falei, né, anteriormente, do culto do Evangelho no Lar, falou sobre a questão da indulgência, e a palavra mais utilizada nesses que eu assisti foi impossível ser indulgente, é difícil ser indulgente, eu não consigo ser indulgente. E aqui o nosso irmão Hamed nos lembra que está no nosso controle, que está na nossa escolha, que na hora que nós reorganizamos os nossos sentimentos, nós temos sim o controle de dizer quais estarão, quais continuarão conosco. Então dizer, né, aquela frasezinha, aquele chavãozinho: eu nasci assim, não vou mudar. Ou pior, os espíritas têm outro que ainda consegue ser pior que esse. Porque alguém que fala esse: não, eu nasci assim, não vou mudar, é o espírita que diz, né, que já abraçou a doutrina espírita, que estuda o livro dos espíritos, que estuda o Pentateuco kardeciano e diz: essa eu vou deixar para a próxima, porque eu não tenho capacidade de realizar. E aí nós devemos nos lembrar que nós somos herdeiros do amor de Deus, que Deus está dentro de nós, que todas as virtudes divinas estão dentro de nós. Elas só precisam ser regadas, elas só precisam ser conhecidas, porque a indulgência é uma virtude desconhecida, o sentimento desconhecido por maioria de nós. Agora nós chegamos no ponto do Evangelho que nós já conhecemos, e Dufresne fala sobre isso, a virtude da caridade para com o próximo e para conosco. Porque quando nós estudamos essas questões que Hamed colocou aqui, não é para nos sentirmos menores, não é para nos sentirmos que os nossos defeitos são maiores que nossas virtudes. Eles não são. Nós é que permitimos que eles apareçam mais que os outros, porque a bondade, a generosidade, o amor, ele é muito maior e ele tem muito mais força do que qualquer outro sentimento negativo que nós ainda tenhamos dentro de nós. Ele é maior. Só cabe a nós selecionarmos e decidir: isso aqui eu não faço mais. Isso não é bom para mim, não é bom para quem convive comigo.
não é bom para o próximo. E é a única mensagem que o nosso Mestre Jesus, que o Evangelho todo resume. A bondade para com o próximo e para conosco mesmo. E Deus acima de tudo. E Deus nos guiando nesse trabalho. E aí segue o Evangelho, né, o Espírito do Frei falando. Ele faz uma série de perguntas. Nesse item ele faz uma série de perguntas, mas antes ele diz assim: é esta a prática da Santa Caridade. E ele diz assim: todos vós tendes, vós tendores. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Esse é um ponto importante de nós refletirmos. O que nos dá tanta lucidez, né, essa clarividência, essa clareza no erro do próximo? Por que nós percebemos assim? Então, errou, eu vi. Eu sei o que ele fez no verão passado. Porque nós esquecemos que nós estávamos juntos. Viu porque estava junto. Aí quando alguém fala assim: o que é que você está olhando em mim? Ele sabe que você está olhando porque ele está olhando também. Está olhando para você. E aí pergunta: o que é que você está olhando em mim? Porque essa clarividência, o Espírito pergunta: por que, irmão? Essa clarividência toda sobre o erro do próximo. E continua assim. Me perdi um pouquinho. Tá aqui. Tão clarividentes com relação ao próximo, tão cegos com relação a vós mesmos. Por quê? Quando deixareis de perceber nos olhos do vosso irmão o pequenino argueiro que os incomoda, sem atenderdes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. O argueiro, né, na lição anterior que nós estudamos, né, aqui no céu, que foi um trabalho belíssimo realizado por Leila, Jesus nos esclarece que o argueiro é um cisquinho, é uma coisa mínima. E a trave é imensa. Ela é muito grande, no entanto, nós não percebemos isso. E o irmão, ele vem nos lembrar: olha a clareza com que você vê o defeito do próximo e olha a trave que está no seu. Num trabalho, há algum tempo atrás, eu assisti um documentário do AA, do trabalho do AA, que eu não conheço, mas passou no documentário e eu achei tão interessante, porque justamente o trabalho do AA demonstra esse respeito. Porque todos que estão ali, mesmo as pessoas que estão coordenando, todas elas têm o vício. Estão lutando contra o vício. Portanto, todas elas conhecem o sofrimento daquela pessoa que está chegando pela primeira vez. Conhecem o constrangimento que vai dentro do coração delas. Conhecem o árduo caminho que elas irão seguir para se desvencilhar dessa doença, desse vício. Então, nenhuma delas, naquele momento, reunidos naquele salão, está falando do que faz ou do que fez para se exaltar, porque sabe que é doente também, porque sabe que é suscetível à queda. Por isso que o lema deles é: só por hoje. Só hoje eu não bebi. Só hoje eu não usei drogas. É uma vitória a cada dia. Porque a doença, né, o vício, está dentro deles e qualquer descuido com eles pode conduzir de novo à queda. É um trabalho maravilhoso, eu fiquei encantada, né? Eles começam realizando uma prece ou oração, né? Palavras belíssimas, onde eles pedem a Deus a fortaleza para conseguir suportar mais um dia distante
do seu vício, que pode ser a droga, que pode ser o álcool, que é a mesma coisa, né? Mas antes era drogas ilícitas e o álcool, que é uma droga lícita. E que todos eles ali lutam contra ela. É essa a lembrança que o Espírito, né, que os bons Espíritos querem nos trazer. Que existe em nós uma trave, que existe em nós um vício ou um defeito gravíssimo, que pode não ser o mesmo, mas que pode nos levar à queda. E que nos leva, ele pergunta aqui, que nos leva de queda em queda, fazendo-vos ir de queda em queda. Você não percebe isso? Não percebemos isso. Por isso a indulgência nos é trazida com tanto amor, com tanto carinho. E aí o nosso irmão segue dizendo assim: todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato, é culpado. Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos dos outros. Esforça-se por fazer prevalecer o que há de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas dobras mais ocultas, o germe dos bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual que nós somos. E aí, já caminhando para o final, o Espírito nos fala sobre a nossa querida doutrina, sobre esse amor que é expresso em cada página, em cada parágrafo dos Espíritos para conosco. E diz assim: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Olha, gente, se tem uma coisa que é para a gente tirar proveito, é do ensinamento do Espiritismo, né, do Evangelho na nossa vida. É para tirar proveito. É para ler a doutrina. Isso! Eu vou tirar proveito desse ensinamento. Vou colocar em prática agora. Tiremos proveito. Porque, embora a doutrina espírita tenha começado, nós começamos a conhecer, a maioria de nós, pela questão da mediunidade, o diálogo com os espíritos, causa e efeito, reencarnação. O importante é nós entendermos esse caráter. Ela nos salva e nos clarifica todos os dias. Quando estudamos a doutrina espírita, nós não só tomamos conhecimento de encarnação ou de diálogo com espíritos. Isso é outra coisa importante também. Mas é importante nós sabermos disso, das nossas virtudes, do amor de Deus sobre nós. Isso é importante. E aí ele vai encerrando assim: para esse iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Esse é o item, o exercício da caridade, a indulgência como um elemento de caridade verdadeira de coração. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar a Deus sem praticar a caridade, da qual faz Ele uma lei para todas as criaturas. Essa é a mensagem do nosso irmão, do Frei Bispo de Nevers, Bordeaux. Muita paz a todos, queridos irmãos. E agora nós vamos acalmar os nossos corações e vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Deus, Pai de infinito amor e infinita bondade, Tu que realizas dentro de nossos corações a obra divina diária,
Obrigada por esses ensinamentos que, como o nosso irmão colocou, devemos aproveitar, tomar conhecimento e colocar em prática, lembrando que cada ensinamento que está no Evangelho do nosso Mestre Jesus conduz à caridade e conduz a Ti, querido Deus, querido Pai. Obrigada pela oportunidade de realizar esse trabalho. Obrigada pelos amigos que aqui estão nos envolvendo com seu amor. Que assim seja. Graças a Deus.